Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Na aula de hoje nós vamos continuar o assunto de eletrólise, sendo que nessa segunda parte nós vamos estudar a estequiometria da eletrólise, reações quantitativas. E para fazermos esse estudo, inicialmente eu vou apresentar para vocês o experimento realizado por Michael Faraday, onde já tinha-se conhecimento que a carga de um elétron determinada por Millikan era 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. O que o Faraday fez foi determinar algumas cargas elétricas, e para essa carga elétrica ele queria saber o número de elétrons correspondente, através da carga de um elétron que já tinha esse conhecimento prévio. E nessas tentativas ele chegou em um valor de uma carga de 96.500 Coulomb. E para a sua surpresa, para a carga de 96.500 Coulombs, ele descobriu que o número de elétrons correspondente é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons, ou seja, o Faraday acabou de descobrir a carga elétrica de 1 mol de elétrons. É exatamente a carga elétrica de 1 mol de elétrons equivale a 96.500 Coulomb. Essa foi a descoberta de Michael Faraday. Faraday descobriu que 1 mol de elétrons, que equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons, corresponde a uma carga elétrica de 96.500 Coulomb. Em função dessa descoberta, o Faraday até foi homenageado com uma unidade correspondente ao seu nome, devido a essa observação muito importante. Então foi atribuído a 96.500 Coulomb a carga elétrica de 1 Faraday. Então é muito importante que todos vocês saibam que 96.500 Coulomb, que equivale à carga de 1 Faraday, isso corresponde à quantidade de 1 mol de elétrons, ou seja, 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Isso aqui é de vital importância que todos vocês saibam, tá? 1 mol de elétrons equivale a 96.500 Coulomb, que é 1 Faraday. Agora, alguns conceitos aqui importantes também devem ser ressaltados, como, por exemplo, a carga elétrica, ela é obtida através do produto da corrente elétrica vezes o tempo. Essa é uma fórmula que vai ser muito utilizada nos exercícios envolvendo eletrólise quantitativa. Isso é muito importante também, que todos os alunos saibam que a carga elétrica, essa carga ela é expressa em Coulomb, a unidade da carga é Coulomb, tá? E que essa carga elétrica expressa em Coulomb é obtida através do produto da corrente elétrica. Essa corrente elétrica, por sua vez, ela é expressa em ampere, e o tempo é expresso em segundos, ou seja, Coulomb, a unidade de Coulomb, nada mais é do que ampere vezes segundos, tá? Isso é muito importante, é necessário que todos vocês saibam isso, tá? Ou seja, que a unidade de carga elétrica, que é Coulomb, é obtido através do produto da corrente elétrica expresso em ampere
e o tempo tem que ser obrigatoriamente expresso em segundos. Por favor, atenção, todos vocês devem tomar conhecimento deste fato. Coulomb é igual a ampere vezes segundos, ok? Bom, agora que nós já tomamos conhecimento dos fundamentos da carga elétrica em Coulomb, que é igual a corrente elétrica em ampere vezes o tempo em segundos, e que 96.500 Coulomb, ou equivalente a 1 Faraday, certo? Isso corresponde à carga de 1 mol de elétrons. 1 mol de elétrons, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Não esqueçam, 96.500 Coulomb, que é 1 Faraday, corresponde a 1 mol de elétrons, 6,02 vezes 10 elevado a 23, certo? Isso já é o suficiente para resolvermos os exercícios. Eu fiz aqui uma série de exercícios que eu particularmente julgo importante para que o aluno tenha, de fato, o conhecimento necessário para resolver esse tipo de questão. O primeiro exemplo é esse daqui, ó. Ele vai colocar para vocês uma solução contendo íons prata em solução aquosa, onde os íons prata, eles possuem uma prioridade de descarga maior do que os íons H+ provenientes da água. Sendo assim, então, se eu colocar aqui 2 eletrodos inertes submetidos a uma tensão de 9.650 Coulomb, pergunta do exercício é a seguinte: como os íons prata possuem carga positiva, então eles vão se depositar no polo negativo. Então, o polo negativo, ele, como vocês podem observar, ele vai atrair os cátions e por isso ele é chamado de cátodo. A pergunta que se faz é a seguinte: qual é a massa de prata metálica que vai eletrodepositar no polo negativo para uma carga elétrica de 9.650 Coulomb? Muito bem, esse exercício pode ser resolvido simplesmente através da relação estequiométrica. Na verdade, eu tenho aqui 2 opções de resolução, tá? A primeira opção de resolução por estequiometria é feito da seguinte maneira. Observem, os íons prata existentes na solução, com carga +1, eles aderem ao redor do polo negativo, recebem um elétron e acabam se transformando em prata metálica. Muito bem, a relação estequiométrica que nós podemos constatar aqui nessa semi-reação catódica nos mostra que para 1 mol de elétrons que os íons prata vão reduzir, produzirá no cátodo 1 mol de prata metálica. 1 mol de prata metálica. Muito bem, agora nós vamos fazer aqui a estequiometria dessa reação, né? A relação estequiométrica é 1 mol de íon de elétrons produzindo 1 mol de átomos de prata no polo negativo. Consequentemente, vamos escrever que 1 mol de elétrons corresponde a uma carga de 96.500 Coulomb, determinado por Faraday. Logo, consequentemente, a massa de 1 mol de prata, eu dei a massa atômica igual a 108, logo a massa de 1 mol de átomos de prata é igual a 108 gramas. Agora eu vou colocar a carga elétrica que está sendo atribuída, fornecida à solução de íons prata, que está
Esse aqui é o dado do exercício. A carga elétrica que está sendo disponibilizada na solução de íons prata é 9.650 coulombs. Ok, agora eu vou escrever aqui então. Para a carga elétrica de 9.650 coulomb, corresponderá a uma deposição de prata igual a X. E aqui eu posso resolver facilmente o exercício utilizando a lei de Proust, a lei das proporções definidas ou constantes, e está bem claro e explícito a todos que a carga elétrica de 96.500 para 9.650 ela ficou 10 vezes menor. Logo, se a carga elétrica fica 10 vezes menor, consequentemente a proporção ela é constante e a massa de prata também ficará 10 vezes menor. E a resposta, quanto deu então? Resposta final, houve então deposição de 10,8 gramas de prata metálica depositada no polo negativo, no chamado de cátodo. Consequentemente, isso na prática pode ser feito da seguinte maneira: eu tenho um objeto que eu quero depositar na sua superfície átomos de prata. É uma prateação, né? Então, o objeto de prata, na qual eu quero fazer a eletrodeposição de prata, eu vou colocar aqui no polo negativo, um talher, uma joia, enfim. E ao colocar o objeto na qual eu quero fazer a eletrodeposição de prata no polo negativo, para uma determinada carga elétrica, tá? Ocorrerá uma determinada quantidade de prata que vai se depositar, proporcional aqui à carga elétrica que está sendo fornecida. Existe uma segunda opção de resolução desses exercícios de estequiometria da eletrólise, que pode ser realizado através da análise dimensional. Sempre eu toco nesta tecla, eu forneço aos alunos uma possibilidade adicional para resolver os exercícios de estequiometria utilizando a análise dimensional, que não é obrigatório o seu uso, mas é uma forma adicional de resolução. A carga, o dado do exercício é a carga elétrica fornecida pelo gerador à solução de prata. Tá, e qual é essa carga elétrica fornecida aqui no exercício? É a carga de 9.650 coulomb. Esse é o dado do exercício. Agora, para esse dado do exercício, agora eu vou, através desse dado, calcular a nossa resposta, que é justamente a massa de prata que vai ser eletrodepositada no polo negativo. Quantos gramas de prata metálica será eletrodepositada no polo negativo para uma carga de 9.650 coulomb? Muito bem. Agora, como eu quero na minha resposta final obter a massa de prata metálica, e no meu dado eu tenho carga em coulomb, então como a minha resposta final não serve coulomb, isso quer dizer, portanto, que esse dado ele vai ter que desaparecer. E para esse dado desaparecer, eu vou colocar coulomb aqui no denominador, através da constante de Faraday, né? A constante de Faraday diz que 96.500 coulomb, 96.500 coulomb. O que é isso aí? Isso aqui é constante de Faraday. Isso corresponde a exatamente 1 mol de elétrons.
Tá? Então, eu vou escrever aqui que a constante de Faraday, que é igual a 96.500 coulomb, corresponde a 1 mol de elétrons. Muito bem. Agora, eu vou cancelar aqui coulomb do numerador com coulomb do denominador. Cancelo o coulomb do numerador com o denominador e agora, como a minha resposta não serve mol de elétron e sim tem que ser massa de prata, então esse mol de elétron eu vou colocar no denominador. Mol de elétron. E esse mol de elétron do denominador eu vou tirar aqui da relação estequiométrica. Voltando aqui mais uma vez, aqui está. 1 mol de elétron vai produzir 1 mol de prata, cuja massa é 108 gramas. Então, eu vou escrever aqui, ó, 1 mol de elétrons, ele corresponde à relação estequiométrica a 1 mol de átomos de prata, cuja massa é igual a 108 gramas de prata metálica. Ah, excelente. Agora eu vou cancelar a mol de elétrons do numerador com mols de elétrons do denominador. Em seguida eu vou simplificar 9.650 por 96.500. Aqui vai dar 1. E 96.500 por 9.650 vai dar 10. E aí, finalmente, agora eu terei que 108 dividido por 10, aí nós teremos a mesma resposta obtida no caso do a primeira opção de resolução, 10,8 gramas, certo? Então, aí está a primeira opção, realizado apenas através da relação estequiométrica, ou a segunda opção, que também pode ser resolvido através da análise dimensional. Eu não vou resolver todos os meus exemplos das duas opções para não gerar um tempo muito grande nessa aula, mas eu vou priorizar esta alternativa, se bem que eu quero mostrar para os alunos que gostam da análise dimensional que todos os exercícios podem ser feitos assim também. Segundo exemplo. Bom, aqui no nosso segundo exemplo, agora eu vou colocar aqui para vocês a seguinte situação. Esse exemplo aqui, ó. Se nós passarmos pela solução uma corrente elétrica proveniente do gerador de 50 amperes, e essa corrente de 50 amperes está sendo submetida nessa solução durante um tempo de 16 minutos e 5 segundos. Aí ele pergunta para você, calcule a massa de níquel metálica que vai se depositar aqui no polo negativo. Sim, porque o níquel ele tem uma carga positiva e ele é atraído pelo polo negativo, que tem elétrons. E aí, consequentemente, os íons níquel com carga positiva, eles vão se depositar na superfície do polo negativo. E aí ocorre a eletrodeposição de níquel na superfície desse eletrodo. Então, esse processo de deposição de níquel na sua superfície do polo negativo é a niquelação. Você tem um objeto na qual você quer niquelar, por exemplo, um exemplo de niquelação é dessas armas, né? As armas de modo geral, revólveres, você coloca por exemplo, uma escultura de arte, um talher, enfim, o objeto na qual você quer fazer a deposição de níquel, você coloca no polo negativo, tá? E aí você coloca a solução aquosa contendo íons níquel. E esses átomos de níquel serão depositados ao redor do polo negativo, e esse processo é denominado de niquelação. Mas para fazermos a relação estequiométrica, primeiro eu preciso da carga elétrica. E eu tenho a carga elétrica? Não, a carga elétrica eu não tenho. Mas eu tenho meios para fazer o cálculo da carga elétrica.
E como é que você faz o cálculo da carga elétrica com esses dados? Só lembrando, no início desta aula, que eu apresentei para vocês a fórmula para calcular a carga elétrica através dessa relação corrente elétrica em ampere multiplicado pelo tempo em segundos. Tá, então primeiro vamos pegar esse tempo e transformar em segundos. 16 minutos. 16 minutos vezes 60 segundos dá 960 segundos. 960 segundos com mais 5 segundos, o total deu 965 segundos. Perfeito. Eu tenho tempo agora em segundos que me permite calcular a carga elétrica. Muito bem. A carga elétrica aqui vai ser igual a corrente elétrica em ampere que eu tenho. Essa corrente é igual a 50 amperes. E o tempo que foi transformado em segundos deu 965 segundos. Lembrando que segundos vezes ampere, isso é a unidade da carga elétrica em coulomb. Simples assim. Para calcularmos a carga elétrica, basta apenas pegar a corrente elétrica e multiplicar pelo tempo, certo? Repetindo, a carga elétrica é obtido pelo produto da corrente elétrica vezes o tempo. Eu não vou multiplicar, tá? Porque na hora que formos realizar o cálculo, eu vou simplificar, então eu vou deixar desse jeito aqui, tá bom? Agora vamos fazer a relação estequiométrica. Vamos fazer a relação estequiométrica do níquel metálico. Bom, o níquel existente na solução, tá? Ele possui uma carga bivalente, que tem valência 2, aí ele vai aderir ao redor do polo negativo e vai receber o número de elétrons correspondente à sua carga, que é 2 mols de elétrons. Isso vai produzir o níquel metálico, que vai se eletrodepositar no polo negativo. Qual é a relação estequiométrica desta eletrólise do níquel? Muito bem, aqui está a relação estequiométrica. 2 mols de elétrons, 2 mols de elétrons, que o níquel sofrerá a redução, produzirá 1 mol de níquel metálico obtido no polo negativo. Muito bem, agora vamos colocar aqui nessa relação estequiométrica qual é a carga elétrica de 2 mols de elétrons. Bom, o Faraday descobriu que o mol de elétron é 96.500. 2 mols de elétrons ficará, portanto, igual a 2 vezes 96.500 coulomb, sendo que 1 mol de níquel produzirá uma massa a massa do níquel atômica é 58, portanto a massa de 1 mol de níquel é 58 gramas por mol. Agora eu vou colocar o dado do exercício. Mas acontece que o dado do exercício ele foi expresso aqui através da corrente e do tempo. E eu peguei a corrente e o tempo e transformei em carga. Então, o dado do exercício transformado em carga é igual a 50 vezes 965 coulomb. Eu vou escrever aqui, 50 vezes 965 coulomb. Tá, isso corresponde a uma massa de quantos gramas de níquel? A massa de níquel obtida vai ser igual a X. Então, vamos agora isolar e calcular o valor da incógnita X.
Portanto, x vai ser igual a 50 vezes 965, ou simplesmente 5 vezes 9.650, certo? Vou anotar isso aqui, agora sim. 50 vezes 965 é a mesma coisa que 5 vezes 9.650, multiplicado pela massa de 1 mol do níquel, que é 58 gramas. Isso aqui dividido por 96.500 vezes 2. Então vamos fazer aqui uma simplificação. Primeiro, o 9.650 por 96.500, aqui vai dar exatamente 10. Aqui outra simplificação é 5 por 5 dá 1, e 10 dividido por 5 dá 2. E aí finalmente sobrou 58 dividido por 2 vezes 2, que é 4. 58 dividido por 4, a resposta final é igual a... Então, houve uma deposição de 14,5 gramas de níquel metálico obtido no polo negativo. Então, a niquelação de uma peça metálica colocada no polo negativo vai provocar a formação, vai ocorrer a deposição de 14,5 gramas de níquel metálico, certo? Essa é a resposta do exercício. Como vocês podem ver, é simplesmente um cálculo estequiométrico, não é verdade? Sim? Muito bom, vamos continuar. Eu vou fazer aqui um segundo exemplo, tá? O segundo exemplo fala para vocês o seguinte: um gerador que fornecerá uma carga de 1 Faraday neste meio fundido que contém íons alumínio mais 3 fundido, tá? Não tem água agora, mesmo porque se tivermos água, os íons H+ da água têm uma preferência à descarga elétrica aos íons alumínio, mas como eu quero depositar alumínio, então não pode ter água. Portanto, esse é um caso de eletrólise ígnea, onde os íons alumínio com carga positiva, eles aderem ao redor do polo negativo, recebendo elétrons, e aí o objeto na qual eu quero fazer essa deposição do alumínio deve ser colocado no polo negativo. A pergunta que se faz é a seguinte: se passarmos uma carga elétrica proveniente de um gerador de 1 Faraday, que é 96.500 coulombs, qual é a massa de alumínio que vai ser eletrodepositada no polo negativo? Muito bem, vamos resolver então esse exercício através da relação estequiométrica. Na relação estequiométrica, os íons da solução, não, fundido, né, do meio fundido, é o alumínio mais 3. Quando eles aderem ao redor do polo negativo, o que vai acontecer é que o alumínio vai receber 3 elétrons, e ao receber 3 elétrons, ele vai se transformar em alumínio metálico. A relação estequiométrica nos mostra que, na relação estequiométrica, eu tenho que 3 mols de elétrons que o alumínio vai receber produzirá 1 mol de alumínio metálico. Muito bem. Agora vamos transformar esses dados de acordo com os parâmetros já estabelecidos, né? Quais são os parâmetros estabelecidos? Bom, primeiramente, o Faraday determinou o seguinte: 1 mol de elétrons corresponde a 1 Faraday ou 96.500 coulomb.
Tá, então se 1 mol de elétron corresponde a 1 Faraday, 3 mols de elétrons corresponderá a 3 Faradays. E 1 mol de alumínio metálico corresponde a uma massa a massa atômica do alumínio é 27 gramas. Consequentemente, a massa de 1 mol de alumínio, a massa atômica é 27 U, tá? Desculpe, a massa de 1 mol é 27 gramas por mol. O dado do exercício é para a carga elétrica proveniente do gerador de 1 Faraday, a massa de alumínio que vai ser eletrodepositado é X. E aqui eu posso facilmente resolver essa questão usando a lei das proporções constantes ou definidas, que é a lei de Proust. De 3 para 1 Faraday, essa carga elétrica ficou 3 vezes menor. Logo, se foi dividido por 3 a carga elétrica, como a proporção é constante, a massa será 3 vezes menor. E aí nós temos, portanto, a resposta final. 27 dividido por 3 é igual a massa de alumínio metálica obtida no polo negativo é igual a 9 gramas. 9 gramas é a massa de alumínio metálico. Vocês estão vendo? Esses exercícios são relativamente fáceis, né? Utilizando esse critério do cálculo estequiométrico para resolver essas questões. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Espero que vocês estejam compartilhando com essa opinião. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui nesse exercício, nesse exemplo, eu vou colocar aqui para vocês uma solução aquosa de cobre 2 e o gerador vai passar nesta solução. O gerador ele tem uma carga ele vai fornecer uma tensão de 0,38 volts. Ele vai fornecer uma tensão de 0,38 volts. O gerador tem um resistor com cuja resistência de 5,43 ohms, e com esses dados durante 3 minutos, né, estabelecendo nessa solução aquosa de cobre 2, calcule qual é a massa de cobre metálico que vai ser eletrodepositada no polo negativo. Então, se você quer fazer a deposição de cobre em um determinado objeto, esse objeto, portanto, deve ser colocado aqui no polo negativo para os íons cobre da solução se depositarem nessa superfície. Muito bem. Primeira coisa que nós deveremos fazer é calcular a carga elétrica. Mas esta carga elétrica, nós já vimos anteriormente, ela é calculada através do produto corrente elétrica vezes o tempo. A corrente elétrica é expresso em ampere e o tempo ele é expresso em segundos. Mas como o nosso tempo está em minutos, então eu já vou automaticamente pegar e multiplicar. 1 minuto tem 60 segundos, e 60 vezes 3, eu tenho o tempo em segundos, que é 180. Mas aqui tem um detalhe, eu só tenho o tempo e está faltando eu calcular a corrente elétrica. Como que eu faço o cálculo da corrente, se eu não tenho ela? Tá, então antes de fazermos esse cálculo para determinarmos a corrente, a carga elétrica, me desculpe, agora eu vou calcular inicialmente a corrente elétrica obtida através dessa relação. A tensão em volts é igual ao resistor, né, multiplicado pela corrente elétrica, que é aquilo que nós queremos calcular inicialmente. Então, pelos conceitos adquiridos da eletricidade, existem alguns conceitos básicos que os alunos devem ter já previamente em seu conhecimento.
tais como a tensão é igual ao resistor vezes a resistência vezes a corrente, e aquele principal conceito, é claro, que a carga elétrica é igual a corrente vezes o tempo, ok? Muito bom, então vamos lá então. Aqui nós temos, portanto, isolando a corrente elétrica, que é a finalidade pela qual eu quero calcular. Essa corrente, por sua vez, vai ser obtida através da tensão de 0,38 volts, dividido aqui pela resistência, que é de 5,43 ohms. E aqui eu tenho volts sobre ohms, e essa razão é igual à unidade da corrente, que é ampere. Eu vou pegar isso e já vou substituir aqui. Vou substituir aqui para a fim de calcularmos a carga elétrica, que é igual à corrente, que é obtida através da razão da tensão elétrica sobre a resistência de 5,43 é multiplicado pelo tempo. Só não se esqueçam, por favor, que esse tempo ele é obrigatoriamente expresso em segundos. Não se esqueçam, hein? O tempo é expresso obrigatoriamente em segundos, tá? Muito bem. Então eu vou calcular isso daqui, 0,38 dividido por 5,43. Isso daqui multiplicado por 180. Tá, deu 12,59. Eu vou arredondar então para 12,6, e a unidade da carga aqui é em Coulomb. Ok. Então eu já sei que o meu gerador está fornecendo uma carga de 12,6 Coulomb. Para essa carga elétrica, qual a massa de cobre metálico obtida no polo negativo? Ok, então vamos calcular. Vamos calcular a massa através da estequiometria da eletrólise. O íon cobre 2 mais da solução aquosa, ao aderir ao redor do polo negativo, vai reduzir, recebendo 2 elétrons e transformando-se em cobre metálico. A relação estequiométrica desta redução mostra que eu tenho para 2 mols de elétrons, 2 mols de elétrons produzirá 1 mol de cobre metálico. Eu vou completar isso aqui, tá? 2 mols de elétrons, agora sim, produzirá 1 mol de cobre metálico. Vamos agora transformar esses valores de acordo com os dados preliminares. Os dados preliminares são 1 mol de elétrons, segundo Coulomb, equivale a 96.500 Coulomb, ou 2 Faradays. Ok, se 1 mol de elétrons é 96.500 coulombs, consequentemente 2 mols de elétrons eu terei 2 vezes 96.500 Coulomb. E 1 mol de cobre metálico possui uma massa a massa de um átomo é 63,5 U, a massa de 1 mol de átomos de cobre é 63,5 gramas. A carga que eu calculei, que eu não tinha carga, né? Eu tinha tensão, eu tinha resistência, eu tinha o tempo. Primeiro eu calculei a corrente e depois eu peguei a corrente e multipliquei pelo tempo em segundos. Aqui está o dado. Aqui está o dado. O dado é para 12,6. Deixa eu marcar aqui. 12,6 em Coulomb. Muito bem. Então, para 12,6 Coulomb, a massa obtida
de cobre metálico vai ser igual a X. E X vai ser igual a quanto? Ok, agora vamos calcular aqui, ó, o valor do X. Então vai ser 12,6 vezes 63,5 dividido por 96.500 vezes 2. E essa massa deu quanto? Bom, eu vou colocar isso aqui em notação científica, tá? Para facilitar o nosso trabalho, vai ser 4,1 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Ou, se vocês preferirem, pode colocar também, não é necessário, mas se precisarmos transformar em miligramas, então a resposta é 4,1 miligramas de cobre metálico a ser depositado no polo negativo. Essa é a resposta final. Então, eu estou aqui apresentando nestes exemplos várias situações diferentes, dos quais os dados fornecidos pedem para você calcular a massa do metal que vai ser eletrodepositada ali no polo negativo. Agora eu vou fazer um outro exercício para vocês de eletrólise em série, tá? Eu também já vi por várias ocasiões um exercício parecido como esse aqui. Observem. Nessa questão número 5, nós temos duas cubas em série. E na cuba em série, a carga elétrica que passa na primeira cuba é a mesma carga elétrica que passa na segunda cuba eletrolítica. A pergunta do exercício qual que é? Na primeira cuba eletrolítica, houve deposição de prata no polo negativo e o exercício falou que houve deposição de 1,08 gramas de prata metálica obtida no polo negativo na primeira cuba eletrolítica. Tá, e o que ele pede para você calcular o quê? Para essa deposição de 1,08 gramas de prata metálica no polo negativo na primeira cuba, calcule qual é a massa de cobre metálico que vai ser eletrodepositada no polo negativo da segunda cuba eletrolítica. Ah, professor, mas para eu calcular a massa de cobre que vai eletrodepositar aqui no polo negativo da segunda cuba, eu preciso da carga elétrica, senão não dá para eu calcular. Mas acontece que a carga elétrica que passa nessa segunda cuba é a primeira, obtido através da carga elétrica que passa na primeira cuba. A eletrólise em série, a carga elétrica que passa numa cuba é a mesma que passa em todas as demais. Se a carga elétrica é a mesma que passa nas duas cubas, eu tenho a massa de prata obtida na primeira cuba. Isso permite eu, primeiro passo, fazer o cálculo da carga elétrica através da massa. Sim, exatamente o contrário dos exercícios anteriores. Tá, então vamos fazer aqui o cálculo da carga elétrica que passa pela primeira cuba eletrolítica. Como eu disse, numa eletrólise em série, a carga elétrica que passa na primeira cuba é a mesma que passa na segunda, na terceira e assim sucessivamente. E a carga elétrica que eu vou determinar vai ser obtida através da estequiometria da redução da prata. O íon prata existente na solução aquosa, ele vai se depositar ao redor do polo negativo e receber o número de elétrons correspondente à sua carga, que é mais 1. Então vai receber um elétron e vai se transformar em prata metálica.
A relação estequiométrica aqui na redução da prata nos mostra que eu tenho então aqui 1 mol de elétrons, que o íon prata vai reduzir, produzirá 1 mol de átomos de prata. Agora eu vou colocar aqui para vocês os dados inerentes à questão. A carga elétrica de 1 mol de elétrons é 1 Faraday ou 96.500 Coulomb. A massa atômica da prata é 108, logo a massa de 1 mol de átomos é 108 gramas. Agora, o dado do exercício foi a massa de prata obtida no polo negativo, 1,08 gramas. Isso corresponde a uma carga elétrica de quantos faradays? Muito bem. Aqui eu vou calcular a carga elétrica utilizando a lei de Proust, a lei das proporções constantes, que está bem explícito e claro que esta massa ela ficou 100 vezes menor, a proporção ela é constante, logo a carga elétrica também ficará 100 vezes menor. Aqui está a carga elétrica obtida na primeira cuba eletrolítica, 0,01 Faraday. Ah, entendi. Mas acontece que na eletrólise em série, a carga elétrica que passa numa cuba é a mesma carga elétrica que passa nas demais. Tá, então eu vou anotar aqui, ó, no meu esquema, que a carga elétrica que passa pela primeira cuba eletrolítica, 0,01 Faraday, é a mesma carga elétrica que passa na segunda cuba eletrolítica. Tá, então fechou. Agora já era, porque eu já tenho a carga elétrica que era exatamente aquilo que estava faltando para eu calcular a massa de cobre que vai ser eletrodepositada na segunda cuba eletrolítica. Ok, então vamos lá? Finalizando o exercício. Opa, me perdoem por favor o detalhe técnico aqui, que o programinha está com vida própria. Ok, agora vamos lá. Segundo passo do exercício. O segundo passo do exercício será o cálculo da massa de cobre que vai ser eletrodepositada na segunda cuba eletrolítica. Então vamos lá, no capricho. Cálculo da massa de cobre. A estequiometria da redução do cobre. Qual que é? Bom, o cobre na solução aquosa, ele tem uma carga mais 2, aqui está, né, fornecido. E, portanto, quando ele for atraído no polo negativo, ele vai receber o número de elétrons correspondente à sua carga, que é 2 elétrons. E aí ele vai se transformar em cobre metálico. E a relação estequiométrica nos mostra que 2 mols de elétrons que o íon cobre vai reduzir, produzirá 1 mol de cobre metálico. Logo, qual é a carga elétrica para 2 mols de elétrons? 2 mols de elétrons equivale a 2 faradays. E qual é a massa de 1 mol de átomos de cobre? Aqui ó, foi fornecido a massa atômica, consequentemente a massa de 1 mol é 63,5 gramas. Excelente.
a carga que passa pela primeira cuba é a mesma que passa na segunda cuba. Esse é o conceito, né? 0,01 Faraday, isso corresponde a uma massa de cobre metálica obtida igual a Y. E aqui nesse caso, Y é igual a... Y vai ser igual a 0,635 dividido por 2. Então a resposta final deu quanto? Deu, vou marcar aqui, 0,3175 gramas de cobre metálico. Essa é a resposta final. Então aí estão, meus amigos, minhas amigas, queridos alunos e alunas. Eu tenho então mostrado aqui para vocês várias possibilidades de dados fornecidos para calcular massa, ou ao contrário, dado como nesse caso a massa, para calcular a carga elétrica, certo? Eu vou, se vocês me permitirem, fazer aqui um último exemplo da eletrólise da água, muito famoso e importante. Aqui nós temos uma figura real de uma solução aquosa contendo eletrólito. Esse eletrólito tem por finalidade provocar a decomposição da água através de uma carga elétrica fornecida por essa bateria. Essa bateria ela tem duas polaridades, sendo um polo negativo e um positivo. E nesse polo, seja positivo e negativo, como vocês podem ver, aqui nós temos um espaço ocupado por um determinado gás. E aí nós vamos primeiramente descobrir qual é o gás que apresenta um maior volume nessa eletrólise. E aqui nós temos um gás obtido com um volume menor. Quais são os gases que estão presentes nesses dois tubos de ensaio que são produzidos durante a eletrólise? Essa é a figura real, é uma fotografia de uma imagem real da eletrólise da água. Agora eu vou mostrar para vocês aqui os fundamentos teóricos referentes a esse caso. Aqui nós temos o gerador de corrente contínua, que vai fornecer uma corrente, uma carga elétrica com uma determinada corrente, né, de 96.500 coulomb, que equivale a 1 Faraday. Aqui nós temos o polo negativo, tá? E o polo positivo, sendo que o polo positivo atrai os íons com cargas de sinais opostos. Muito bem, amigos. Então aqui está a explicação mais detalhada daquela figura, onde eu tenho aqui um gerador de corrente contínua que fornece uma carga de 96.500 coulomb, 1 Faraday, e aqui nós temos uma solução aquosa de sulfato de sódio. E a pergunta do exercício é a seguinte: calcule o volume de gases produzidos nesses dois tubos de ensaio. E quando nós calcularmos o volume desses gases, depois eu quero saber qual é o gás que está contido em cada tubo de ensaio, ok? Bom, então esse exercício primeiramente se faz necessário fazer a eletrólise aqui do sulfato de sódio em solução aquosa. Então vamos fazer um treino aqui, pessoal, da eletrólise em solução aquosa, que é o tópico que nós estudamos na nossa aula anterior, tá? Então o Na2SO4 aquoso, ele está dissociado em presença de água, e nessa dissociação nós temos dois íons Na+ aquoso, mais o íon SO4, chamado de íon sulfato, com carga
menos 2. 2 menos também aquoso. E aquoso significa que quem fez essa dissociação iônica foi a água. Então nós deveremos, nesse caso, levar em consideração os íons da água também, que encontram-se em solução aquosa, na forma de 2 íons H+, também aquoso, mais 2 íons hidróxido, 2 íons OH- aquoso. Portanto, antes de colocarmos os eletrodos nesta solução aquosa de sulfato de sódio em água, eu já sei que os íons que encontram-se em solução são esses 4 íons, 2 cátions e 2 ânions. Mas não tem vaga para todos os íons. Existe vaga somente para um íon cátion e um íon ânion. Tá, então vamos começar. Primeiro, o polo negativo, ele atrai os cátions, por isso ele é chamado de cátodo. E nesse caso, qual é o cátion que tem uma prioridade de descarga maior e quem vai ganhar a disputa e ser atraído no polo negativo? O hidrogênio da água ou o íon sódio da família 1A? Quem ganha a disputa? Quem ganha a disputa é o hidrogênio da água. A prioridade de descarga desse íon é maior. Como esse hidrogênio é proveniente da água, como nós já estudamos na aula da anterior, eu vou escrever a água na forma iônica, apenas por questões didáticas, para que o aluno consiga visualizar que o íon que vai sofrer a descarga é o íon H+ da água. Tá? Esse íon aqui, ó, o íon H+ da água é que vai sofrer a descarga elétrica e vai, com isso, sofrer a redução, né? Então, esse íon H+ aqui, ele vai receber 2 elétrons e com isso ele vai se transformar em hidrogênio molecular, hidrogênio gasoso, mais 2 íons hidróxido, 2 íons OH-. Isso está ao redor do eletrodo, que confere o seu caráter chamado de básico. Agora eu já vou aproveitar essa semi-reação de redução do cátodo para calcular o volume de hidrogênio obtido no cátodo. Então vamos lá então. A estequiometria da eletrólise nos fornece a seguinte relação: 2 mols de elétrons reduzido, que o hidrogênio se reduz, produzirá 1 mol de hidrogênio gasoso. Muito bem, então agora vamos lá. Qual é a carga elétrica correspondente a 2 mols de elétrons? 2 mols de elétrons corresponde a 2 vezes 96.500 coulombs, ou 2 farads, se você preferir. E 1 mol de hidrogênio ocupa que volume nas condições normais de temperatura e pressão? CNTP. 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão corresponde a um volume de 22,4 litros. Para a carga que passa nessa solução, aqui está a carga que passa na solução. Estão vendo? A carga é de 1 Faraday. Então vou escrever aqui. Para a carga de 1 Faraday, o volume de hidrogênio obtido nas condições normais de temperatura e pressão é igual a X. Aqui eu posso aplicar a lei das proporções definidas ou constantes, que é a lei de Proust, que está bem explícito. A carga de 2 para 1 foi reduzido pela metade. Consequentemente, como a proporção ela é constante, o volume de hidrogênio obtido também será a metade. Resposta:
o volume de hidrogênio obtido no cátodo é 11,2 litros de hidrogênio medidos nas condições normais de temperatura e pressão, que é a famosa CNTP. Tá, então a primeira parte do exercício está resolvido. Eu já calculei o volume de hidrogênio obtido nas condições normais de temperatura e pressão, igual a 11,2 litros. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular o volume de oxigênio. E aí nós vamos descobrir quem produziu um volume maior ou quem produziu um volume menor. Tá ok? Então eu vou fazer essa reação aqui embaixo, tá? Para encerrarmos esse exercício. Então eu vou agora fazer a semi-reação que ocorre no polo positivo, que atrai os ânions. O polo positivo atrai os ânions, por isso é chamado de ânodo. Qual é o ânion que vai ser atraído no polo positivo? Eu tenho dois ânions diferentes disputando uma vaga. Nós temos a hidroxila proveniente da água e nós temos o ânion oxigenado sulfato. Aquela prioridade de descarga que foi apresentado para vocês na última aula diz que dentre esses dois íons, os ânions oxigenados, que possuem oxigênio, eles perdem a disputa em relação à hidroxila da água. Então, nesse caso, quem vai ganhar a disputa e vai ser atraído no polo positivo será a hidroxila da água. Perfeito, então vamos escrever aqui agora aquela reação que também nós vimos na aula da semana passada, ou melhor, na última aula, né? Que é referente à oxidação da água. Então eu vou escrever aqui a água mais uma vez na forma iônica, H+ ou H-, para vocês lembrarem que neste caso agora quem vai sofrer a oxidação é o íon H- da água. E esses íons OH- da água, eles se transformam em água líquida, mais meio mol de oxigênio gasoso. Isso é padrão, né? Não se esqueçam dessa reação, por favor. Mais 2 elétrons. Eu posso até fazer uma simplificação aqui, já que eu tenho água do lado direito, eu tenho água do lado esquerdo, então eu posso subtrair essa molécula de água do lado esquerdo, que tem 2 mols, né? 2 menos 1. Enfim, a reação de oxidação da água no polo positivo ou ânodo é igual a meio mol de oxigênio gasoso mais 2 elétrons. Ah, eu não quero trabalhar com número fracionário, professor. Sem problemas, é só você multiplicar por 2, então, e aí você trabalha com números inteiros, mas eu te digo, sem nenhum problema trabalhar com número fracionário, tá? Nenhum problema, tá? Não tem problema nesse caso. Então, o programinha com vida própria está aí, ó, com tudo. Mas aqui agora eu vou terminar esse exercício, tá bom? Agora eu vou fazer a estequiometria relacionando o oxigênio com os seus elétrons que foram fornecidos na oxidação, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever para vocês aqui que para meio mol de oxigênio produzido fornece 2 mols de elétrons. Vou marcar aqui, ó, meio mol de oxigênio fornece 2 mols de elétrons. Agora vamos transformar isso daqui, ó.
nós vimos no item anterior que 1 mol de qualquer gás ocupa nas condições normais de temperatura e pressão, que é a CNTP. Nossa, de novo. Então, mais uma vez, 1 mol de qualquer gás ocupa nas condições normais de temperatura e pressão um volume de 22,4 litros. Aqui está. 22,4 litros é o volume obtido nas condições normais de temperatura e pressão para 1 mol de qualquer gás. Ora, deixa eu pensar assim, se 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros na CNTP, consequentemente, para meio mol de qualquer gás, o volume vai ser a metade. A metade de 22,4 é 11,2 litros. Tá, então vou marcar aqui, 1 mol 22,4, meio mol 11,2 litros. E isso fornecerá 2 mols de elétrons, que corresponde a uma carga de 2 faradays. Mas a carga que passa pela solução é de 1 faraday. E para 1 faraday, qual é o volume de oxigênio obtido no polo positivo nas condições normais de temperatura e pressão? O volume aqui vai ser obtido pela lei das proporções constantes também. Aqui eu percebo que a carga foi reduzida pela metade, o volume também será reduzido pela metade. E a metade de 11,2, a resposta é 5,6 litros de oxigênio obtido nas condições normais de temperatura e pressão, que é a CNTP. Agora eu consigo enxergar que o volume de hidrogênio obtido é o dobro em relação ao oxigênio. 11,2 litros de hidrogênio e 5,6 litros de oxigênio obtido na CNTP. O volume de hidrogênio é o dobro. Sendo assim, eu acabei de descobrir que nesse local encontra-se obtido o hidrogênio, tá? Aqui nessa figura o hidrogênio está nesse volume maior e nesse volume menor é o oxigênio. E uma característica que o hidrogênio tem, o hidrogênio é combustível, ele é inflamável. E o oxigênio é comburente, ele alimenta a combustão. Agora eu vou passar um pequeno vídeo de 2 minutinhos mostrando ao vivo e a cores o experimento realizado pela eletrólise. Confira, por favor, o experimento realizado pela eletrólise para nós finalizarmos essa aula. Acompanhe, por favor.
É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Apesar do vídeo ter ficado longo por conta dos vários exemplos, mas eu quis fazer com que eu apresentasse todas as possibilidades referentes à estequiometria da eletrólise, partindo do experimento do Faraday, que todos devem saber que um mol de elétrons corresponde a 96.500 coulombs, que é um Faraday. O meu muito obrigado a todos pela atenção. Agora façam os exercícios de aula. Obrigado.